Bem, nós estamos aqui voltando ao programa Avesso do Avesso. Estamos conversando com Carla Machado. Eu vou falar Carla Machado, porque aqui nós queremos conversar com a prefeita. Aqui nós queremos conversar com a pessoa, com a cidadã. E essa é a proposta do programa Avesso do Avesso. E a gente quer ouvir um pouco da sua história, sua origem, escola. Como é que é a sua vida? Como é que Infância. Eu sou até estranha, né? Hoje me vi na política, mas eu sempre fui uma criança muito quietinha. Eu nasci aqui em Campos, nasci prematura, nasci de 8 meses. A bolsa da minha mãe estourou em Atafona, em São João da Barra, uma Semana Santa de muita caranguejada, de muita alegria, né? Eu acho que tudo isso me fez querer vir ao mundo mais cedo. E passei aqui a minha infância, a minha juventude aqui em Campos, curtindo o verão de São João da Barra. Na ocasião a gente tinha uma casa em Atafona e tinha um apartamentinho no Rio, e que normalmente em janeiro meus pais iam para o Rio e eu ia junto. Em fevereiro a gente vinha aqui para Atafona. E eu já ia para o Rio com a má vontade danada, que meu negócio era Atafona, São João da Barra, e enquanto não chegasse aquela ocasião para passar o carnaval lá em São João da Barra, no clube lá também de Atafona, eu não ficava feliz. Aí vim, estudei aqui no Eucarístico, no João 23, estudei no IEPAM, estudei no Liceu, estudei no Liceu e fazia também o Saldanha, que minha mãe sempre falava, faz o curso de formação de professores, você já sai com sua profissão. Então eu fazia formação geral no Liceu e fazia o normal no Saldanha. Com 16 anos, eu fui para Cândido Mendes, escolhi fazer ciências contábeis, que meu pai era contador, né? Quer dizer, é contador até hoje, né? Mas hoje é aposentado. E eu sempre gostei de matemática e eu optei por fazer ciências contábeis. Só que na realidade, eu com 18 anos, meu tio era vice-prefeito de São João da Barra. Ah, você tem sua família de política? E eu fui trabalhar em São João desde os 18 anos. Hoje, ao longo dos nossos 15 anos, 46 bem vividos, eu vou, o ano que vem, em maio, completando, se Deus quiser, 29 anos de funcionária pública municipal. E aí, Sérgio, você sabe, você perguntou aí se minha família era política. Meu avô foi prefeito de São João da Barra. Vovô, ele era o único farmacêutico prático de Barra do Itabapoana. E ele foi prefeito, ele foi delegado, tinha que essas coisas antigamente. Eu não cheguei a conhecer meu avô. Meu avô morreu, minha mãe era mocinha, tinha acho que 14, 15 anos. Então eu acho que foi nos anos 50 anos atrás. 50, 40, sei lá. E na realidade tinha tio Durval, que foi vice-prefeito, mas vereador por muitas vezes em São Francisco, e tinha o Zé Pinto, que era marido de uma tia, também, que foi vereador por diversos mandatos. E saímos, eu, tio José, tio Durval, tio Luiz, tio Décio, para aqueles comícios, fazer campanha, no sertão, antigo sertão, hoje São Francisco e São João da Barra. Exatamente. E eu era a única, sabe, da família, entre os primos, primas, que eu gostava de acompanhar os meus filhos, políticos da família. Os políticos da família. E chegava lá nos comícios, eu ficava lá embaixo observando eles falarem. Você não arriscou nenhum discurso nessa idade, não, né? Comecei aos 18. Mas isso em campanhas políticas, partidárias ou em política estudantil? Partidária. Eu ia, Sérgio, no sertão, e eu adorava quando eles estavam lá em cima do palanque falando, eu aqui embaixo, lá na plateia, eu ficava toda arrepiada e eu ficava pensando, isso com
16, 17 anos, eu falava, um dia eu vou estar lá em cima, um dia eu vou estar lá em cima. Era uma coisa assim meio... profético, né? Parecia que já estava escrito. Maktub, né? Estava escrito. E aí, com 18, estou trabalhando em prefeitura, todos sabem, é um local altamente politizado, politiqueiro, né? A gente foi indo aí cada vez mais participando. Aí, à época, eu entrei na Secretaria de Educação e sempre com aquele espírito de liderança, aí sempre ajudando, e já me colocavam para falar nos comícios, mesmo eu não sendo candidata a nada. E daí, estou até hoje. Você não tinha partido político, não estava afiliada a partido político? Não. Teve militância sindical? Não, minto. Essa época que eu comecei, eu não podia nem votar, né? Porque na nossa época eu não votava aos 16. É, verdade. Dia de eleição, sabe onde foi meu primeiro voto, Sérgio? Em Guarixima, São Francisco. Entendeu? E a gente ia porque a família de lá, a origem de lá, minha mãe é enterrada em Barra do Itabapuana. A gente tem um carinho imenso por São Francisco, pelas pessoas de lá. A gente tem vários amigos lá. E Barra já é próximo ali da divisa com Kennedy, né? Exatamente. Tem só o Rio Itabapuana, Justo. né, que faz a divisa ali. Então eu sempre fui, não na parte de sindicato, Você nunca teve militância de sindical? Grêmio, não. Mas eu sempre fui atuante dentro da sociedade. Por exemplo, eu fui presidente fundadora da APAI, né, na ocasião. Depois fui delegada da Federação das APAIs aqui na região. Eu fazia parte do Conselho do Retiro São João Batista, que é o asilo de idosos de São João. Eu fui a primeira mulher rotariana de São João da Barra. Sempre trabalhei muito. Eu tenho uma matrícula no estado também, que eu sou professora, eu estou prefeita. E fazia, né, as dobradinhas. Você é professora municipal e professora estadual? Estadual. Tem. Qual a matéria Matemática, que você seleciona? não? Matemática? Selecionar. Eu já dei aula de tudo, gente, quando tinha aquelas coisas de desvio. Mas na realidade o meu concurso que eu fiz foi para professor de 1ª a 4ª. Eu já dei aula de contabilidade, eu dei de estatística, eu dei de história, eu dei de ensino religioso. Qual a faixa etária dos seus alunos na época? Olha, todas as faixas, Sérgio. Teve ano que eu dava aula desde o prézinho, desde a pré-escola até o ensino médio. Se você gostava mais de lidar com... Minha realidade, tudo tem sua fase, né? Eu gostava de lidar com a criança, porque a criança é uma coisa muito pura, né, gente? E eu digo que eu tenho sangue doce para criança e a pessoa de mais idade. E as criançadas, eu saía de uma sala para ir para outra, a criançada vinha acompanhando, né? Mas dá muito trabalho, né? Todo mundo sabe disso, é trabalheira. E com o adulto também, mas adulto já é aquela coisa mais enjoada, que nós somos enjoados, né? Aí a gente tem que, né? São coisas diferentes. São realidades diferentes, né? Na realidade, eu falo que eu ainda vou fazer história um dia. Por hobby, porque... Encararia os bancos escolares novamente, cara? Com certeza, porque é uma coisa que eu gosto. Eu tenho uma frustração, eu gostaria de fazer psicologia, eu sou formado em comunicação, jornalismo, mas quando eu penso em enfrentar a faculdade de novo... Mas eu já falei que eu vou fazer como hobby, então eu não estou ali para poder estar vendo aquela coisa, eu quero entender, curtir a história, porque a nossa história é muito bonita. História é uma matéria muito bonita, né? Muito interessante. Exatamente, né? E mesmo que eu não tenha tido a formação de história, eu sempre gostei muito de história. No liceu tinha aquela professora de história. Você estudou que no liceu também? Estudei, Júlia Zeuri. Vocês lembram que Júlia Zeuri como íris de biologia, nós... Né? Todo mundo tinha medo, porque todo mundo ficava com nota baixa. E eu só tirava nota boa com a Júlia. Você falou... Júlia. Eu gostava de entender a história, eu não decorava a história, eu entendi, sempre curti. Eu ensino meu filho hoje assim, às vezes.
Meu filho, não tem que pegar e decorar. Você tem que tempo hoje como prefeita, Carla, de sentar com seu filho? Seu filho tem quantos como anos? Como é que é isso aí, Carla, na sua vida? Uma coisa que eu sentia muito. Eu acho que eu deveria ter mais tempo para me dedicar a ele, mas ainda do meu pouco tempo ainda procuro tá compensando a minha ausência. E nessa questão de história, por exemplo, porque ele tem uma orientadora, só que ele tinha ficado em recuperação. E sempre ele tem uma dificuldade em história, então é onde eu posso ajudá-lo. Então, ele tem quantos anos? 13 anos. 13 anos e tem a cabeça muito boa. Sempre eu falo, né? Gosta de política? Você sabe que ele é um líder nato, ele aglutina pessoas, ele se dá bem com todas as faixas de idade, entendeu? E fala com todos, e você vê que até os meus adversários políticos, Sérgio, gostam dele. Gostam porque ele ele não fala assim, mamãe, hoje ele fala assim, que eu tenho que fazer aquilo que me faça feliz, o que eu queira. Mas no passado ele ficava reclamando assim, você tem que largar a política, porque na realidade a política roubou muito tempo. Meus filhos me cobram. Te absorveu, do meu tempo, né? Mas hoje ele já está um adolescente, né? Hoje é tudo internet, que eu digo, menino, pelo amor de Deus, saia desse computador e a gente já vai ficando com ciúme que falta o tempo deles pra gente. Né? Mas eu acho que o mais importante, o que eu passo para ele, é que são os conceitos que eu acho importantes: caráter, dignidade, a mentira, que eu acho uma coisa horrorosa. E graças a Deus, né, eu tenho me orgulhado do comportamento dele, sensível ao próximo, amigo, né? Me diz uma coisa, me mata uma curiosidade. Fora a política, o que te dá prazer, o que te faz feliz? Estar com os meus amigos, estar curtindo o barulho do mar de Atafona, a noite de lua cheia, sabe uma coisa que me dá muita alegria, Sérgio? É a gente poder estar construindo alguma coisa e saber que a gente está transformando a vida das pessoas. Você uma vez me falou da questão, de repente muita gente se engana em pensar que grandes obras são as que fazem as pessoas felizes. Às vezes, uma pequena obra, a gente está levando tanta alegria, né? Tanta coisa boa para uma comunidade, como uma obra que custasse muito dinheiro, muitas vezes não dá. E eu acho que a gente poder transformar, a gente ser um agente, né, que colabora na transformação do cidadão, é uma coisa que me deixa muito feliz. Ver as pessoas crescerem, né, ver as coisas que a gente jogou uma semente um dia e que germinou. Uma delas, uma coisa que para mim foi uma coisa que me deixou muito feliz na minha trajetória, foi ter sido presidente fundadora da APAE. E a gente vê que várias pessoas que realmente precisam estão lá, estão tendo atendimento, e que são limitadas, como todos nós somos, mas que precisam realmente de alguns cuidados especiais. Existe uma coisa muito... Só uma interrupção, encerramos o intervalo, encerramos o bloco, aliás. Na volta a gente pergunta. Vamos intervalo e daqui a pouco, na volta, você volta perguntando para Carla Machado. Nós estamos aqui no programa Avesso do Avesso, conversando com Carla Machado. Guarda aí, daqui a pouco a gente está de volta.